Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais este devocional e que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê força, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, nós estamos meditando no capítulo 24 de Mateus, sem nenhuma profundidade teológica, nem espalhando uma visão da qual nós acreditamos, mas apenas observando, vendo vida e distraindo sempre uma direção de Deus para os nossos corações. Estamos aqui a partir do versículo 32, a parábola da figueira e uma chamada para vigilância. Nós temos que ver que muito do que é falado em Mateus 24 é falado para os israelitas. É claro que vai chegar uma hora que isso aqui vai trocar de ideia e vai entrar para a igreja, tá bom? Mas o versículo 32 diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade eu vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois, assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até os dias em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Até aqui. Ok, vamos lá. Aqui nós já temos bastante assuntos que destoam um pouco ali dos primeiros que nós lemos. Mas, como eu disse, a figueira ponta para Israel. Então imagina aqueles primeiros textos que nós lemos ontem, antes de ontem, você lendo ele ali em 1700. Veja só, 1700, o ano é 1700. Você então resolveu meditar na escatologia. E você está lendo o Senhor falando que a pessoa deve fugir. Se estiver na Judéia, fugir para o campo. E você fala, mas como assim se ele estiver na Judéia, ele vai fugir para o campo, sendo que Israel não existe mais? Então, olha a luta, a barreira que era para a escatologia durante todo esse período. Por quê? Porque Israel deixou de existir 70 depois de Cristo e voltou a existir em 1966. Então, eles tinham um texto mostrando que as coisas deveriam acontecer em Israel, mas não só esse texto aqui que eu estou falando ali de Mateus 24, há muitos outros que vai mostrar a necessidade de Israel. Só que nós não tem Israel.
Olha, sim, nós não tem Israel quando eu falo isso, 1900, 1700. Por quê? Porque em 1966 Israel voltou a ser a nação. E aí a escartologia ganhou realmente uma aproximação muito grande, por isso a figueira na madura, que a figueira aponta para Israel. Então o Senhor fala, verso 33. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Então, do jeito que você vê ali a figueira, quando os ramos renovam as folhas, o fruto está chegando, o verão está chegando. Essas coisas começam a acontecer, a volta do Senhor está chegando. Então, essa volta de Israel à ser nação é uma das principais razões para você acreditar que o Senhor está às portas para voltar. Então ele vai lá e continua no verso 34. Em verdade eu vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E aí que tá. Qual geração que ele está falando? E eu creio que é a nossa. Que todas essas coisas vão acontecer nessa geração nossa. Só que muitas gerações passaram e essas coisas não aconteceram. Então nós podemos estar ou aqui falando do que aconteceu na questão de João e o Apocalipse, porque em outra ocasião o Senhor fala que um deles não morreria até que tudo acontecesse. E lá em Apocalipse tudo já aconteceu. Embora não se concretizou aqui na Terra, mas já aconteceu. E só Deus sabe desses mistérios. Então pode estar sendo nesse tocante ou pode estar sendo no tocante a essa geração nossa. Aí ele continua. Mas, verso 36, a respeito desse dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem nem o filho, nem o pai. Somente o pai. Essa questão, se você for ver, quando você vai estudar sobre a parousia, principalmente quando você vê que está na tribulação e há um sinal do Filho do Homem. Veja só. Está na tribulação, na grande tribulação, onde está ali o abominável da desolação, e há um sinal do Filho do Homem. Então nós temos duas portas escancaradas mostrando que tempo que está, em que pé que as coisas estão. E aqui o Senhor, então, está falando que ninguém sabe o dia nem a hora. E é onde que nós começamos a acreditar que o Senhor vai livrar a sua igreja desse tempo de tribulação. É aqui que nós começamos a acreditar. Haverá um livramento para a igreja do tempo da tribulação. Verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Essa parte aqui dos dias de Noé, ela é uma parte que traz muitas informações. O Senhor mesmo dá um detalhe, né? Ó, porquanto assim como nos dias anteriores, que é o dia de Noé, né? Anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Agora, tinha uma coisa que acontecia nesses dias de Noé que eram uma mudança genética no ser humano. E por conta do autoenvolvimento da alma, né, com os poderes obscuros. Então teve aquele episódio de filhas mulheres com relações com demônios e não sabemos dizer se eram com demônios próprios e puros ou se eram esses demônios usando e possuindo corpos de homens, etc. Porém, os homens nasciam de forma alterada geneticamente, os que iam ser depois chamados de Nefilins. A partir disso, então,
nós temos um homem geneticamente alterado e supõe-se que todos os homens daquele mundo estavam alterados geneticamente, exceto Noé, suas filhas, sua esposa e seus gêmeos. Então, supõe-se que só eles escaparam da contaminação, por isso então que todos os outros morreram no dilúvio. E hoje existe todo um ensaio para robotização de homens, que é um chip que está sendo desenvolvido para que esse chip trabalhe junto com o seu cérebro, a fim de que as coordenadas que o seu cérebro falha em mandar para uma pessoa provavelmente deficiente física, aleijada, esse chip comece então a resolver esses problemas, o que seria o maior avanço da ciência, um negócio fantástico, e ninguém negaria isso, simplesmente porque ia achar que Deus não gosta. Mas necessariamente esse trabalho de chip também, ele tem uma ideia de ser colocado de uma forma ali no embrião, alguma coisa desse tipo, mudando esse ser humano, fazendo com que esse ser humano nascesse tipo em dois formatos, né? O formato do jeito que Deus fez e o formato ali controlado por um chip meio robotizado, híbrido, né? Chip e humano, e isso ia desconfigurar, descaracterizar aquilo que Deus fez, fazendo com que esse homem se tornasse uma aberração, uma figura estranha, algo sem alma e espírito, algo que Deus não pode salvar. E aí sim você teria de novo, como nos dias de Noé, uma raça que contamina, que se perde e que realmente está a caminho do seu fim. A partir daí, então, nós temos um cenário como nos dias de Noé muito, muito real, apontando para os dias do fim, tá bom? E aí o Senhor coloca um ponto totalmente ao contrário do que ele está sendo falado aqui, porque o capítulo 24 muda muito sua interface, né? Verso 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. 2 estará trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Por que esses dois versículos estão aqui? Por que esses dois? Então a gente sabe que aqui está sendo falado de que um vai ser arrebatado e o outro não. Ok? Essas duas pessoas não estão vendo o sinal do Filho do Homem. Essas duas pessoas não estão tendo aquela visão clara da tribulação final. Então, nesse caso, isso aqui está acontecendo antes da tribulação e isso aqui está acontecendo dentro de dias comuns. Por isso que 2 estão no campo, por isso que 2 estão trabalhando no moinho. O Senhor está falando da vida comum, de quem faz o trigo, de quem planta o trigo, de quem faz o pão e tal. E aí no verso 42, então, ele dá uma direção para quem quer ser um dos que será tomado, né? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então vamos lá. Nós temos então aqui 3 versículos, que é o 40 e o 41 e o 42, que sugere para nós o arrebatamento. Então 2 estarão no campo, um será tomado, deixado o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, deixada a outra, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ah, mas tô vendo o sinal do Filho do Homem, então eu vou vigiar. Eu não preciso, então, né, ficar vigiando, porque eu não sei. Eu sei, eu tô vendo o sinal. Aqui não, aqui eu não sei. Eu tenho que vigiar. É bem parecido com o dia de hoje. E se o Senhor for vir hoje? Eu não sei.
Então eu tenho que vigiar. Porque eu estou trabalhando normal, na minha vida comum. Eu posso não ir e posso ir. Entende? Então, nós cremos nisso. Mas fique em paz se você acredita na parousia. Só. Tudo vai resumir nos 7 anos. Eu prefiro crer assim, porque eu creio que o Senhor quer me livrar daqueles dias terríveis. Verso 43, mas considerar isso, se o pai de família soubesse que hora vem o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Ok, então veja mais um reforço. Você não sabe que hora vem o ladrão e o Senhor vem como um ladrão nos tirar deste lugar. Aleluia! Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Amém? Nós queremos também que no capítulo 25, que nós logo vamos estar envolvidos nele, e onde tem a parábola das 10 virgens, e que todas ali se representam todos os cristãos que já dormiram no Senhor. Então, são 10, mas esses dois que estão vivos, formando o que? A igreja por inteiro, o número total da igreja, o número 12, o governo de Deus, todos os que fazem parte do governo de Deus. E exatamente colocando 5 virgens mais um crente vigilante que é tomado, 5 virgens loucas mais um crente que não vigia, que é deixado, fazendo com que hajam os vencedores e os derrotados. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça de você um vencedor, uma vencedora, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz e até amanhã.